senhores, como vão vocês? Tudo bem? Vamos continuar no nosso universo da física, certo? Bom, primeira coisa, pessoal, estou pensando em mudar o nome do canal, certo? Mas avisarei vocês. O que nós vamos ver hoje? No vídeo passado, nós trabalhamos os tipos de grandezas, que eram grandezas escalares e vetoriais. Hoje, digamos, eu vou prosseguir com as grandezas vetoriais. Nós vamos trabalhar o símbolo delas, que são os vetores, certo? O que são vetores? Vetores, se vocês forem consultar nos livros de física, vetores são flechinhas. Né? Aparece, vai ter flechinha assim, flechinha inclinada, não importa, são flechinhas. O que são essas flechinhas? São segmentos orientadores. Sempre lembrando que orientação é uma direção junto com sentido. Então vamos relembrar o que é direção e o que é sentido. Nós temos 3 tipos de direções. Ela pode ser horizontal, pode ser, caneta não falha, pode ser vertical e, por último, pode ser diagonal. Certo? Agora, se nós temos a direção horizontal, quais são os sentidos? Direita, esquerda, ou, utilizando a linguagem geográfica, oeste, leste. Direção vertical, para cima ou norte, para baixo ou sul. Diagonal, superior, esquerda, noroeste, superior, direita, nordeste, inferior, esquerda, sudoeste, inferior, direita, sudeste. Professor Paulo, estou certa, professor Paulo? Certíssimo. Certo. Então, pessoal, para trabalharmos com vetores, nós vamos trabalhar com 4 casos. Vamos ao primeiro. O que é o primeiro caso? Falando assim, a grosso modo, quando todos os vetores, quando todas as flechinhas estão para o mesmo lado. Vamos ver aqui. Mesma direção, mesmo sentido. Então, o que nós fazemos? Somar os valores. Então, no exemplo 1 aqui. Vou fazer aqui embaixo. Exemplo 1, o que eu tenho? Direção horizontal nos 2 vetores. Então, o que diz a regrinha? Conservar a orientação. Se os 2 vetores são horizontais, o meu vetor resultante, que nós chamamos, será horizontal também. Os 2 são sentido esquerda, direita. Então, o meu resultado será também esquerda, direita. Pronto, ó. Então, para o mesmo lado, o resultante vai continuar para o mesmo lado. O que mais que diz aqui? Somar os valores. Bom, um vetor é 5, o outro é 7. 5 mais 7, 12. Pronto. Então, o meu vetor resultante é o quê? Valor 12. Né? Direção, que eu vou representar por D somente.
será horizontal. Sentido, vamos colocar direita. Ok, amores? Agora, os dois estão para baixo. Não interessa. Estão para o mesmo lado? Estão. Então, como é que eu resolvo? Eles são verticais. Continua, o meu vetor resultante vai continuar vertical. Os dois vetores são de cima para baixo. O meu vetor resultante de cima para baixo. Os valores são 2 e 8. 2 mais 8, 10. Pronto. Então, esse meu vetor aqui, direção vertical, sentido baixo. Ou seja, pessoal, os dois vetores eram dessa maneira aqui. O resultado vai ser como? Da mesma maneira. Fácil. Concorda, professor Paulo? Sim. Agora aqui. São diagonais. Não importa. São diagonais? Ótimo. O meu vetor resultante será diagonal também. Os dois são superior direita. O meu resultante, superior direita. Os valores 4 e 6. 4 mais 6, 10. Pronto. Então, direção diagonal, sentido, colocar aqui, superior direita. Fácil, né, pessoal? Aqui basta somar. Copia, no primeiro caso, copia o vetor, o vetor resultado vai ser uma cópia dos demais vetores, certo? E para nós sabermos o valor do vetor resultante, é só somar. Mas Marília, aqui tu só botou 2 vetores. Não importa, pessoal. Eu posso ter 100 vetores. Tá tudo para o mesmo lado? A orientação vai ser a mesma. São 100 vetores. Problema meu. Vou ter que somar os 100. Fácil, né, gente? Vamos ao segundo caso agora. O que é o segundo caso? Mesma direção, mas sentidos contrários, ou seja, tá um para cada lado. Então, aqui no número 1, eu tenho 2 vetores horizontais. Então, o que diz aqui? Orientação segue a do maior valor. O maior valor é 3. Ele é horizontal? Será horizontal. Ele é para a esquerda? Será para a esquerda também. Agora o valor. O que diz aqui? Subtrair os valores. Então eu faço 3 menos 1, 2. Pronto, resolvido. Mas Marília, o 1 está em cima. Não importa, pessoal. São vetores contrários? Eu faço o maior valor menos o menor. Vamos orientar ele. Direção horizontal, ou seja, a direção segue a mesma. O sentido, o do maior valor. Qual é o sentido? Esquerda.
fácil, né, gente? Vamos ao exemplo 2. O que é o exemplo 2? Eu tenho um vetor para cima, valor 5, um vetor para baixo, valor 10. Então, o que diz a regrinha? A direção segue a mesma. Eles são verticais? Vertical também. O maior valor é o 10. Ele é para baixo? Será para baixo também. Valor 10 menos 5, 5. Pronto, já sei o tamanho dele. Vou orientar. Direção vertical, porque a direção, lembrando, pessoal, a direção segue a mesma, o sentido para baixo. Tudo bem, pessoal? A número 3. Eles são diagonais. O meu resultante será diagonal também, né? O maior valor, ele é cachorros latindo, acontece. Casa que tem 3 cachorros, acontece. O maior valor é inferior esquerda. O meu será inferior esquerda. Subtraindo 7 menos 4, 3. Pronto, já sei o tamanho. Vamos orientar. Direção diagonal. Sentido inferior esquerda. Tá entendendo vetores, professor Paulo? Sim. Ai, Marília, tu complicou. O número 4. Tem flechinha para tudo quanto é lado. Gente, sejamos espertos, pessoal. Ah, tem flechinha para esquerda, tem para direita, outra para esquerda. Qual é a dica? Vamos pelo mais fácil. Vamos pegar todos os vetores, digamos que estão para a esquerda. Trabalhamos com eles. Pegamos todos que tem para a direita. Trabalhamos com ele. No final que nós vamos nos preocupar com o resultado. Vamos ver. Aqui. Vou pegar todos os que tem para a esquerda. Que é o 2 e o 3. Então, segue orientação, né? Direção segue horizontal. Os 2 são para a esquerda, segue para esquerda. O que nós fazemos quando os vetores estão para o mesmo lado mesmo? Nós somamos. Então, 2 mais 3, 5. Pronto. Ó, em vez de... cadê? Aqui, 2 vetores, tenho somente um. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Tenho 2 para a direita. 8 e 5. Horizontal para a direita. Eu vou somar. 8 mais 5, 13. Pronto, pessoal. Em vez de 1, 2, 3, 4, em vez de 4 vetores, já tenho somente 2. Vocês viram que ficou mais fácil? Não é? O que eu faço? São vetores contrários. Onde é que está o maior? Está aqui. Ele é horizontal. Então, o meu vai ser horizontal também. Eles são vetores contrários. Eu vou subtrair. 13
menos 5, 8. Opa, esqueci um detalhe. O maior e... Não, a direção está aqui. O sentido... O sentido, perdão. O sentido do maior é para a direita. Pronto, pessoal. Vamos orientar. Direção horizontal. Sentido sentido direita. Pronto, pessoal. Aqui está o segundo caso. Fácil também, né? Ou seja, digamos assim, para orientar. Se os meus vetores são horizontais, digamos, o meu resultante será horizontal. Se são verticais, vertical. Se são diagonais, diagonal. O sentido, o meu maior vetor está para onde? Se ele está na horizontal, ele está para a direita. Pronto, o meu vetor resultante será horizontal direita. Entenderam, pessoal? Fácil, né? Agora a coisa vai complicar um pouquinho. Vamos para o terceiro caso. Terceiro caso, quando é um ângulo de 90 graus. O que é 90 graus? Um exemplo de 90 graus. Aqui, pessoal, a quina da minha mesa, ó. Esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Ou seja, quando, digamos, um vetor está na vertical, exatamente na vertical, o outro vetor está na horizontal. A folha consegue Sim. fazer assim, ó. Aqui, pessoal, esse ângulo é de 90 graus. Ó, tenho vertical junto com horizontal. Isso é 90 graus. Quer dizer então, Marília, que 90 graus são os cantos. Podemos dizer que são os cantos. Então, o que temos que fazer? Teorema de Pitágoras. Bom, teorema de Pitágoras... Marília, teorema de Pitágoras é aquela história dos catetos. Sim. Existe uma formulazinha. O vetor resultante será o primeiro ao quadrado somado com o segundo ao quadrado. Então, vamos ver, quem é o primeiro? Eu escolho. Professor Paulo, quem é que o senhor quer que seja o primeiro? 3. 3? Então, ó, primeiro ao quadrado. 3 ao quadrado. Mais, segundo ao quadrado também. Resolvendo. 3 ao quadrado. Pessoal, quadrado. Quadrado é, digamos, é uma operação matemática que os alunos costumam errar bastante. Quadrado, ou potência, ou expoente, tá? É uma multiplicação. Só que é uma multiplicação em que o número é multiplicado por ele mesmo. Então, pessoal, aqui 3 ao quadrado é uma multiplicação. Só que é 3 vezes 3. Nunca façam. Até lembra, quadrado é multiplicação, beleza. 3 vezes 2, 6. Não, pessoal, completamente errado. Quadrado, repetindo, é um número vezes ele mesmo. Então, aqui, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9, mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 9 mais 16,
25. Pessoal, qual é a raiz quadrada de 25? Ou seja, qual é o número que ele vezes ele vai dar 25? Qual é? 5. Se eu fizer 5 vezes 5, vai dar esse 25 aqui. Então, uma coisa eu já sei, pessoal. O tamanho do meu vetor resultante é 5. Agora, volta para cá, professor Paulo. Vamos à regra do polígono, ou seja, a orientação. O que é essa regra do polígono? É eu trabalhar com projeções. Eu vou pegar esse vetor aqui, 4, ele está embaixo. Falar grosso modo, ele está embaixo. Vou levar ele para cima. Tá? Eu vou imitá-lo, vou tracejar. Tá? Ficou levemente torto, mas ó, ele está embaixo. Mandei ele para cima. Do mesmo jeito. Tá? O vetor 3 está na esquerda. Mando para a direita. Pronto. Tá? Então, isso aqui eu projetei os dois vetores. O que eu faço agora? Até vou pegar uma cor. Ou espelhou ele. Isso, obrigada, professor Paulo. Estamos aqui para isso. Espelhei. Então, agora, usar até o pincel atômico para mostrar como é que eu vou unir essas informações. Eu pego o começo dos dois vetores. Opa! Aqui, começo dos dois vetores. Traço uma reta até o encontro das duas flechas. Ó, começo dos dois vetores. Comecei o meu resultante. Onde é que consegue mostrar bem aqui o encontro, professor Paulo? Aqui, ó, o encontro das duas flechas que eu espelhei. Gostei, espelhei. O encontro das duas flechas que eu espelhei. Traço uma reta. Pronto. Esse aqui é o meu resultante. Como é que eu vou orientar ele? Eu não posso dizer, segue a mesma direção e sentido. Não. Direção. Está inclinado. Tá? Então, a direção é diagonal. Qual é o sentido? Tá para cima? Superior. Tá para direita? Superior, direita. Entendeste, professor Paulo? Sim, e esse aqui vai fazer a mesma coisa, mas para baixo. Isso. Deixa eu só fazer vai ficar meio feio, mas só para separar aqui. Tá. Professor Paulo, escolha o primeiro vetor. 6. 6? Tá. A fórmula é a mesma. Teorema de Pitágoras. O primeiro vetor, eu disse 6 que o senhor escolheu, 6. né? Então, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Que nem eu fiz aqui no primeiro. Né? Lembrando que quadrado é o número vezes ele mesmo. Então, 6 ao quadrado, 36. Saúde, professor Paulo. Eu Paulo. pedir desculpa antes de espirrar. Perdão. Saúde, professor Paulo. Desculpa a interrupção. Perdão. 8 ao quadrado. 8 vezes 8. 64. Somando os dois valores, o que na matemática se chama soma simples, 36 mais 64 dá 100.
Qual é o número que ele vezes ele dá 100? Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. Pronto, já sei o tamanho do meu vetor resultante. É 10. Vou fazer a mesma coisa que aqui. O vetor 6 está em cima. Mando ele para baixo. Tá para a esquerda, o espelho fica para a esquerda. O segundo vetor é 8. Ele tá à direita. Coloco e mando ele para a direita também. Tá para baixo? Para baixo. Vamos fazer o resultante. Ó, começo dos dois vetores com encontro das flechas. Pronto. Eis o meu vetor resultante. Né? Vamos orientar? Direção. Está inclinado, diagonal. Sentido. Tá para baixo, inferior. Né? Baixo, esquerda, inferior, esquerda. Professora Marília adora complicar. Os meus alunos que o digam. Né, pessoal? Beijos para vocês, meus amores. Vamos aqui agora. Misturei dois casos. Né? Ou fiz cruz. E agora o que eu faço? Mesma coisa, gente. Se vocês prestarem atenção. Eu sou péssimo em matemática. Não poderia calcular este e este? Posso fazer. Posso fazer este e este e juntar os dois. Só que o senhor mostrou o mais complicado. E a gente gosta do mais fácil, né, gente? O mais fácil é bem mais legal. Eu disse, eu sou péssimo em matemática. Achei que esse seria o mais fácil. Não. Pessoal, não são vetores contrários. Não é o segundo caso. Então, o que eu faço? Horizontal. Horizontal. 3 para um lado, 4 para o outro. Pego o maior, o 4. Ele tá para a direita. Direita. O que eu faço com o valor? Quando é contrário, eu diminuo. 4 menos 3, 1. Ó, já tá ficando mais fácil. Aqui, na vertical, não são dois vetores contrários? Se eles são vertical também. Né? O maior tá para baixo. Vou para baixo. Contrários, eu subtraio. 7 menos 5, 2. Pronto, gente. Ó, eu tinha uma cruz de vetores. Olha quantos vetores eu fiquei. Somente 2. Né? 2 vetores. Isso aqui não é 90 graus? É 90 graus. O que eu faço? Teorema de Pitágoras. Né? A ao quadrado mais B ao quadrado. Professor Paulo, qual é o que o senhor quer como primeiro vetor? O maior, 2. 2, certo? Então, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Que dá 4. 1 ao quadrado. 1. 4 mais 1, 5. Bom, agora aqui, pessoal, eu tenho duas maneiras
de apresentar esse resultado. Eu posso deixar assim, raiz quadrada de 5, porque não existe um número inteiro que me dê esse resultado, não existe um número inteiro que ele vezes ele dê 5. Então, o que eu posso fazer? Deixo assim, raiz quadrada de 5, ou, digamos que eu tenha uma calculadora. Olha que bonita a minha calculadora. Tá certo que o time mas é o meu time. Então, aqui. Então, raiz quadrada de 5. Não, tem que ser o contrário. 5 raiz. Pronto. 2,23. Vou botar aqui um ou. Ou eu deixo indicado, né? Deixo indicado a raiz quadrada, ou eu, de posse de uma calculadora, calculo ela. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Aqui. O que eu faço agora para orientar? O vetor 1 está em cima. Mando para baixo. Mandei. Ele está para a direita. Fica à direita também. O vetor 2 está para a esquerda. Mando para a direita. Ele está para baixo. Para baixo. Pronto. Juntando os dois, tá? Começo dos dois vetores até o encontro das flechinhas. Pronto, eis o meu vetor resultante. Vamos orientar? Aqui. Direção diagonal. Sentido para baixo, então, inferior, né? Isso aqui é direita, então, inferior, direita. Certo, gente? Assim fica fácil, vetores. Mas não é difícil, pessoal. Não é difícil. Vamos ao quarto e último caso. Ih, manchou. Vamos ao quarto e último caso. Vocês já estão cansados também, né, gente? Então, vamos ver. Quarto caso. Quando o ângulo é diferente de 90 graus. Que nem eu fiz aqui, ó. Botei um vetor 3, um vetor 4, separados em 60 graus. Tá? Bom, eu não posso usar Pitágoras. Pitágoras eu só uso para 90 graus. Aqui eu vou usar uma adaptação de Pitágoras, que é essa formulazinha aqui, pequenininha. Né? Então vamos ver. Primeiro vetor, professor Paulo, escolha o primeiro vetor. Maior, 4. Tá. Então, 4 ao quadrado, perdão, mais o segundo vetor, 3 ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vetor, vezes o segundo vetor, cosseno do ângulo. Bom, aonde que eu acho esse cosseno do ângulo, pessoal? Existem várias tabelas na internet ou no próprio livro de matemática de vocês ou até no de física. Se chama tabela, tem dois nomes, tabela de senos, cossenos e tangentes
ou então tabela trigonométrica. Então, como eu já procurei o valor antes, eu já posso dizer para vocês. O cosseno do ângulo, ou seja, o cosseno de 60 graus é 0,5. Tá? Agora, resolvendo. 4 ao quadrado. 4 vezes 4. 16. Mais 3 ao quadrado. 3 vezes 3. 9. Menos 2 vezes 4. 8. 8 vezes 3. 24. 24 vezes 0,5. 12. Tá? 16 mais 9, 25. Menos 12. Finalmente, 25 menos 12, 13. Que nem o exemplo passado, pessoal. Eu posso deixar assim, raiz quadrada de 13, ou então... Não, desculpa, pode continuar. Foi só um aviso aqui, desculpa. O que foi? Não, era só aviso da câmera aqui, mas como eu estava prestando atenção na gravação, eu achei que estava parando. Pode continuar. Tá. Ou eu posso de uma calculadora, tirar a raiz quadrada. Então, 13 raiz 3,6. Pronto. Agora vamos construir o nosso vetor resultante. Tá? Eu vou fazer que nem o terceiro caso, pessoal. Eu vou trabalhar com... Aqui diz a regra do paralelogramo. O que eu vou fazer? Eu vou projetar que nem eu fiz no terceiro caso. Ó. Tá embaixo, mando para cima. Eu só vou inclinar para ficar mais fácil para mim. Pronto. Ocupou um pouquinho aqui. Tá? Ó. Horizontal, horizontal. Direita, direita. O vetor 3 tá para a esquerda. Mando ele para a direita. Mandei. Ó, diagonal, diagonal. Para a direita, para a direita. Como é que eu faço o resultante? Começo dos dois vetores até o encontro das flechas. Pronto. Eis o meu vetor resultante. Vamos orientar? Direção. Está inclinado? Então é diagonal. Sentido. Tá para cima? Superior. Tá para direita? Superior, direita. E pronto, pessoal. Então, amores, espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre vetores. Desculpa o vídeo longo, né? Da próxima vez que tiver um vídeo longo, eu vou dividir em 2, 3, certo? Então, meus amores, tchau para vocês, um bom final de semana, se cuidem, fiquem bem.